Eu sou Rafael Soares e estou aqui para apresentar minha iniciação científica. O título dela é Possibilidades Interdisciplinares da Filosofia, né? Eu estou na licenciatura, né, em Filosofia, estou graduando, e meu orientador é o Marcelo Guimarães. Vamos lá. Então, por que possibilidades interdisciplinares da filosofia, né? É isso, tem uma disputa corrente hoje, né, da reforma do ensino médio, da Base Nacional Curricular Comum, e nessa disputa, uma das coisas que está em jogo é a manutenção da filosofia como disciplina ou a mudança desse regime para a filosofia ocupando um outro lugar, enfim. E basicamente eu escolhi pesquisar esse tema porque, justamente, se vai ter uma mudança na presença da filosofia no ensino médio, eu estou apostando que a interdisciplinaridade pode ser um caminho para a filosofia ter um lugar de relevância e de importância na formação dos alunos de ensino médio ainda. Então, ok, é isso, né? Eu acho que essas reformas no campo político também, elas são importantes, assim, essa disputa, até por causa da função do ensino médio, isso tem bastante relação com a pesquisa, assim. O ensino médio está formando, né, esses jovens adultos, essas pessoas que estão ingressando na sociedade de trabalho mais formalmente, estão mudando a participação econômica delas, né? Portanto, a formação dessas pessoas implica a formação também do futuro, né, da classe trabalhadora mesmo do país, assim, no sentido de quem vai estar trabalhando em breve, né? A galera que vai estar ingressando mesmo no mercado de trabalho, assim. E aí, por causa disso, às vezes não é muito claramente, né, nas próprias legislações sobre educação, parece que não é muito preciso o tipo de terminologia que usam e o tipo de linguagem que usam, se você estiver pensando desde o ponto de vista da educação, assim, tem um pouco um caráter político mesmo, de algumas justificativas que te deixam em aberto com relação à educação. Então, vamos lá, como assim, né? Por exemplo, no lugar da filosofia, você tem a presença da filosofia como obrigatória, entre aspas, assim, na LDB de 96, né? Onde diz que tem que ter, e aí é por isso, entre aspas, conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania. Isso é muito bacana, a princípio. O problema é que não é especificado que conhecimentos de filosofia e de sociologia são necessários ao exercício da cidadania, né? E, bom, de todo modo, tem outras discussões ainda, mas é mais ou menos por aí. Esse problema de que se tem. Quando se tem a legislação dizendo diretamente do lugar da filosofia, ele parece um pouco indefinido. Ele parece pouco claro. Você pode ter até uma função, como, por exemplo, o exercício da cidadania. Mas quais são os elementos, quais são os autores, por exemplo, quais são os problemas filosóficos que têm que ser trabalhados para isso? Isso não se diz, né? Não se sabe. Então, isso já é um ponto complicado. Agora, na Lei 13.415 de 2017, consta lá que são, né, que é obrigatórios estudos e práticas de filosofia, sociologia, artes e educação física. Que estudos e que práticas, sob que forma, né? Nada disso é especificado. Então, um dos objetivos assim, da pesquisa também é isso, é combater um pouco assim a definição e tentar pensar um lugar viável para a filosofia estar ocupando dentro do currículo do ensino médio em relação com as outras disciplinas e cumprindo o propósito formativo mesmo, né? E isso é complicado também. Que propósito formativo é esse? A gente pode ir estabelecendo isso, mas é sempre complicado, porque na própria legislação, né, conta a ideia é que vai ter uma formação humana, uma formação plena do cidadão, né? E, ao mesmo tempo, muitos autores são críticos dessa ideia, justamente. Eles leem a legislação e dizem que, por mais que a lei diga isso, na prática não se tem garantia nenhuma dessa formação plena, assim. Então, até mesmo, né, justamente agora, vou comentar um pouco isso, a metodologia da pesquisa tem a ver com isso, tem a ver com analisar as leis, né? Então, é analisar as leis e analisar também o que os autores, né, do campo de filosofia do ensino vão comentar sobre essas leis e a relação disso com o lugar da filosofia, assim. E aí, os que eu estou usando mais intimamente aqui para essa apresentação seriam
principalmente o Antônio Joaquim Severino, né? No artigo dele do ensino de filosofia, estratégias interdisciplinares, então que é bem legal esse artigo, assim, e o Evandro de Oliveira Brito, que vai falar do ensino de filosofia e a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, né? E isso é importante também, assim, os próprios autores, né, da academia e tal, que estão debatendo sobre o ensino de filosofia, têm opiniões muito divergentes, têm muitas opiniões bem diferentes, assim, e a própria interdisciplinaridade também não é um projeto só, assim, tem muitos projetos diferentes do que pode ser interdisciplinaridade, então isso por si só está em disputa. Mas aí o meu objetivo com essa pesquisa não é exatamente fazer uma hierarquia ou uma seleção de quais projetos interdisciplinares têm como funcionar, ou quais são os melhores, ou quais a gente deve seguir, porque isso implica excluir alguns outros, assim, e eu acho que o Brasil é um lugar de realidades muito múltiplas, muito diversas, assim, e que o professor tem que saber, né, qual método, qual lógica ali ele vai conseguir realizar o objetivo dele naquela realidade, naquela sala de aula, assim. Então, o meu objetivo é conseguir manter o máximo de propostas que eu conseguir como possíveis e como viáveis e como, né, adequadas à lei também, né? Então, assim, se na LDB e na BNCC são esses os critérios que alguma disciplina tem que preencher, então o que eu quero dizer é que a filosofia, sob um viés interdisciplinar, consegue sim preencher esses critérios e, portanto, merece estar no ensino médio, né, no currículo do ensino médio. Assim, essa é a ideia. E aí, é claro que tem pegadas, tem abordagens que eu vou gostar mais e que na medida que eu fui lendo, assim, foram me sendo mais próximas, assim, eu achando mais vantajosas, justamente pela amplitude que elas trabalham algumas coisas, assim. Então, por exemplo, tá? O Antônio Joaquim Severino, ele não vai se preocupar tanto com se a filosofia deve ser ensinada de uma maneira interdisciplinar através de problemas filosóficos ou através da história da filosofia ou de determinados autores. Ele faz um critério um pouco mais amplo, né? Então ele diz que a filosofia pode ser trabalhada de maneira interdisciplinar desde que ela consiga apontar a praxicidade, né? Esses são então, conceitos dele. Praxicidade, politicidade, esteticidade e eticidade dos discursos científicos. Então, justamente, a filosofia vai poder ter um trabalho interdisciplinar quando ela, em relação com outro discurso científico, conseguir apontar esses critérios, né? Então, a praxicidade é justamente, olha, qual é o ponto desse discurso científico, a base desse discurso científico na questão da prática, assim, né? Então, de repente os físicos estudam essa coisa desse determinado jeito porque o que eles estavam tentando fazer era uma coisa específica. Isso é sempre uma dimensão de todo o discurso, e do discurso científico também. Qual é a politicidade disso, né? Então, assim, quais são as decisões de poder? Quem é que pode formular esse discurso? Qual é na história, onde que foi, né, qual classe representou essa ciência, o nascimento dessa ciência, o desenvolvimento dessa ciência? Quem investiu nisso, em que momento, né? Tudo isso são aspectos políticos, assim. A eticidade, né? Então, o formato desse discurso e os resultados desse discurso, eles têm uma dimensão ética sempre, né? A ciência implica nas ações da nossa vida, implica na nossa organização social e nas nossas relações interpessoais, né? E a esteticidade, que é justamente a dimensão, né, do belo e do estético nos próprios discursos científicos, que também é real, assim. Então, o Severino faz essa defesa, né, de que a partir desses critérios você consegue trabalhar de maneira interdisciplinar, e aí a vantagem que eu vejo é essa, assim, isso não fecha portas a respeito de que método você deve usar, a questão é que você consiga apontar essas coisas no discurso. Então, isso serve para todas as outras ciências que compõem, né, todas as outras disciplinas que compõem o currículo do ensino médio, além de você poder trabalhar isso a partir de diversos métodos, assim. Então, minha preferência foi mais por aí, assim. E aí o Brito, né, ele já vai trazer uma coisa um pouco diferente, mas que eu acho fundamental também. Porque ele trabalha com os termos do Ronay Rocha, que tem a ver com as curiosidades naturais e as curiosidades a respeito do discurso científico também.
Mas não é isso que é importante, porque o importante é que ele relaciona isso com a BNCC, né? Então, ele relaciona isso com as habilidades e competências que são designadas na BNCC, com todas as habilidades e competências, ele faz uma parte algum campo da filosofia, alguma pegada, alguma curiosidade, algum campo do conhecimento que tem, né? E aí curiosidades e campos de conhecimento são termos do Ronay Rocha, trabalhados no livro dele, Filosofia e Currículo. Mas ele, a partir desses conceitos, ele vai relacionar isso com as competências e habilidades, de maneira que justamente ele consegue provar, né, ele consegue colocar que a filosofia tem lugar em todas as competências e habilidades, né, e se trabalhada de uma maneira interdisciplinar. E aí, assim, né, numa outra apresentação eu poderia falar, me estender mais nisso, mas como o nosso tempo é curto, o importante é dizer isso, o importante é que ele, a partir de um critério amplo, consegue relacionar a filosofia sob um viés interdisciplinar com os critérios exigidos pela Base Nacional Curricular Comum. Dessa maneira, já deixando claro que a filosofia tem sim lugar no ensino médio, tem sim lugar na formação, né, do ensino básico. Então, isso é bem importante, isso é bem legal. Eu acho isso um ponto fundamental para ter essa relação com a institucionalidade e com o futuro, justamente porque essa disputa vai ocorrer sempre também num nível legal, né? Não é só a sala de aula, depende também, né, desse nível, então é importante esse movimento do Brito. E aí, o meu objetivo final com a pesquisa é conseguir produzir materiais, né, para trabalho interdisciplinar, que professores de filosofia possam usar. Então, tanto materiais para atividades em específico, quanto materiais sobre interdisciplinaridade, sobre outras disciplinas do currículo do ensino médio, para que um professor consiga, a partir daquele material, bolar, né, ele mesmo as atividades interdisciplinares que tenham a ver com a realidade dele, que ele possa executar com os conhecimentos que ele já tem, enfim, né, a partir do que é possível para ele. E aí, a pesquisa, né, eu consegui renovar aí a pesquisa e vou ter mais um ano pesquisando esse tema. E nesse ano eu pretendo me dedicar mais à feitura dos materiais. Mas, por enquanto, assim, o que eu consegui pensar, e esse é um exemplo, né? Mas é uma coisa que é factível e que partiu de um exercício que eu fiz com meus colegas de classe numa aula de didática da Rio. Então, seria um trabalho interdisciplinar com a disciplina de biologia, tá? Para primeiro ano do ensino médio. Então, seria justamente eles chegando no ensino médio, que mudam vários dos discursos, eles são expostos a mais discursos científicos diferentes, né? A química e a física agora sobre um olhar mais técnico, né? mais interior ao discurso mesmo, menos ingênuo. E aí, justamente, a ideia do trabalho é botar em questão esses limites das ciências, assim, e eu vou mostrar para vocês como um pouco, tá? A partir de um livro do Schrödinger, do Erwin Schrödinger, que é O que é a Vida, eles vão trabalhar com essa definição aqui de vida, tá? Sistema que tenta responder a mudanças em seu ambiente e em seu interior, de maneira a promover sua continuidade, ou sistema com capacidade para metabolismo e movimento. Então tá. A partir de alguns casos, a gente pode problematizar o próprio conceito de vida. E isso é uma uma discussão feita por biólogos, enfim. Então, por exemplo, uma pessoa que está em coma e que a vida, né, a manutenção da vida dela é feita por máquinas, ela é um sistema, né, que não consegue responder a mudanças em seu ambiente de maneira a promover a sua continuidade, né? E nem tem capacidade de movimento também. Então, para a biologia, nessa definição aqui, nessa situação, isso poderia não ser considerado vida. E é óbvio que a gente muitas vezes vai considerar vida, mas isso justamente traz à tona a dimensão da praxicidade desse discurso, né? Então, será que quando essa definição de vida foi pensada, ela era para ser usada nesse tipo de situação médica, ou será que isso tem a ver com observação da vida na natureza, em outros contextos, assim? Isso é uma pergunta possível, e aí que se relaciona com o termo praxicidade do Severino, né? A eticidade, né? Então, a eutanásia, por exemplo, é uma discussão ética que tem relação com isso, com essa definição de vida.
a politicidade, porque o próprio Estado vai ter que disputar isso, as instituições médicas vão ter que disputar isso. Então, essa definição ela tem uma importância no funcionamento político da sociedade também, né? Então, essa é a ideia. E tem outros exemplos que a gente poderia dar, né? Como o vírus, que é complicado dizer se o vírus tem capacidade de metabolismo, porque, enfim, isso é uma discussão da biologia, mas né, o vírus ele depende de um outro organismo para conseguir realizar metabolismo e tal. Então, dessa maneira, seria isso. Seria uma atividade que a gente conseguiria trabalhar essa dimensão da própria artificialidade do discurso da biologia, a partir dos termos, né, que o Severino chama a atenção. E aí, enfim, justamente, só para encerrar, é importante que as coisas sejam pensadas nesses termos das relações com as outras disciplinas, das relações com as leis, das relações com certos objetivos institucionais, também porque é muito comum que a gente, enquanto filósofo, enquanto licenciando, acabe reproduzindo um discurso de a filosofia deve ser obrigatório porque ela, né, ajuda a formar senso crítico. Pois bem, pode até ser, não, isso não precisa não ser discutido, mas a questão é o que é senso crítico, né? Quando a gente vive num momento em que há instabilidade, há incerteza e a filosofia fica nesse lugar em que as pessoas não sabem muito qual é a função ou qual seria o ganho da filosofia, é importante que a gente tenha essas objetividades também e não acaba reproduzindo uma coisa, né, que não expressa sentido para além do óbvio, assim, e talvez uma coisa que nem seja totalmente real, né? Então essa para mim é uma pergunta importante também, né? O que que são o que que é o senso crítico, o que que são esses valores cidadãos, né? E como que a gente trabalha eles de fato, né? Poder explicar isso passo a passo, assim. E justamente, né? Os autores que eu tenho lido, como o Severino, como o Brito, vão estar colocando, não, o Brito coloca precisamente como a experiência estética do sentido, né? Ou a parte importante da interdisciplinaridade é você passar pela experiência estética do sentido, que é justamente a partir de ir montando relações diferentes e a partir de ir compreendendo os objetos sob diversos discursos, experimentar ao longo do tempo mesmo a construção de sentido daquele objeto. Então, ir entendendo como que aquele objeto vai se enquadrando em discursos distintos. Né? Gostaria de agradecer muito né, para a JIC, pela oportunidade de ter aqui como expor minha pesquisa. E é isso, pessoal.